É projeto de Deus, é bênção de Deus nas nossas vidas. Por isso eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, ou ligar comigo a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Todos encontraram? Amém? Eu estarei lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim: se alguém não cuida dos seus próprios parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha só, vou ler novamente. Se alguém não cuida dos seus próprios parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Até aí, vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos mais uma vez por tua vida, por tua graça, por tua verdade revelada a nós por meio da palavra, Pai. Nessa noite nós abrimos o nosso coração e o nosso entendimento para receber aquilo que vem do teu coração para cada um de nós, para as nossas famílias. Que o teu Espírito Santo, por meio da palavra pregada, possa gerar o verdadeiro compromisso que o Senhor pede de nós com os nossos familiares, dentro do nosso lar, da nossa casa, e que tudo isso, Pai, possa redundar em testemunho para outras famílias. Que a nossa casa, que a nossa parentela seja um farol do Senhor para iluminar, para socorrer outras famílias que sofrem por não te conhecer, Pai. Que nessa noite o Senhor venha incendiar o coração de cada familiar para a glória do teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Compromisso com a família. Quem tem compromisso com Deus, também tem compromisso com a sua própria família. O versículo que acabamos de ler deixa bem claro que todo cristão deve ter um compromisso com a sua própria casa, com a sua própria família. E esse compromisso, na verdade, é um compromisso de fé. Uma fé, em primeiro lugar, é uma fé coerente. O compromisso que eu tenho com a família aponta para uma fé coerente. Porque a mesma fé que eu tenho publicamente no meio da comunidade é a mesma fé que eu devo viver dentro da minha casa. Por isso é um compromisso de fé coerente. Mas também é um compromisso de fé prática. Porque o compromisso que nós temos com a nossa família se traduz em cuidado. Por isso é uma fé prática. Nós somos chamados a cuidar dos nossos familiares. Porque quem cuida é porque está comprometido. E quem não cuida, obviamente, nunca se comprometeu. Então, nós estamos vivendo uma fé prática, uma fé que gera cuidado. Então, a grande pergunta é para nós: qual é o grande compromisso do cristão para com a sua casa, ou para com a sua família? E a resposta é bem simples. O grande compromisso que nós temos com a nossa família é o de cuidar muito bem dela. É responsabilidade minha, é sua, é nossa responsabilidade como igreja, como cristãos. Devemos cuidar bem da nossa casa, até mesmo porque família é lugar de cuidado mútuo. É na família onde os pais possuem o compromisso de cuidarem muito bem dos seus filhos. Mas também é na família onde os filhos, já maduros, possuem o compromisso de cuidarem muito bem dos seus pais. Por isso que é cuidado mútuo. É na família onde o marido tem o compromisso de cuidar bem da esposa. E diga-se de passagem, muito bem da esposa, viu, marido?
E com a esposa não é diferente, é na família onde ela tem o compromisso de cuidar muito bem do seu marido, porque família é lugar de cuidado, família é lugar de habitação, é lugar de refúgio, é no seio da família onde as nossas forças são renovadas. E esse cuidado que nós recebemos é fruto de um compromisso de fé que nós assumimos diante de Deus. Porque foi o próprio Deus que instituiu a família. Foi o próprio Deus que projetou a família sobre a face da terra. E se a família é projeto de Deus, logo a família deve ser alvo dos nossos maiores investimentos. Feliz é quem investe na própria família, porque se eu cuido da família, a família cuida de mim. Eu não sei por que muitos insistem no divórcio, no isolamento, sendo que família é lugar de cuidado, é onde um cuida do outro. Isso vem de Deus, isso é saudável, isso é proteção para nós. Não somos chamados a viver na solidão, no isolamento, mas na comunhão, e isso começa dentro de casa. Esse cuidado nós assumimos e nós recebemos dentro do contexto familiar. Eu já disse há um tempo atrás aqui no ministério que a família é a base da sociedade. Logo, a sociedade ela não subsiste sem a família. Famílias fortes resultam em uma sociedade forte, ordeira e munida de bons princípios e valores. Tem um filósofo e também historiador chamado Will Durant, e ele diz que a família é o núcleo da civilização. Ou seja, se esse núcleo está bem, a sociedade também vai estar bem. Em caso contrário, tudo vai de mal a pior, porque a família é o núcleo da civilização. Na atual conjuntura, quando a gente observa o contexto social, a gente percebe que a nossa sociedade ela está perdendo a essência, ela está perdendo princípios e valores importantes. Sabe por quê? Porque a família tem sido esquecida. A família tem sido negligenciada, tem sido colocada de lado, tem sido dissolvida por princípios que não são bíblicos e não são saudáveis. Por isso nós entendemos que se a família afunda, a sociedade também vai afundar. Você acha por que a igreja de Jesus permanece viva há mais de 2000 anos? Primeiro, é porque ela está alicerçada em Cristo. E segundo, é porque o nosso Deus ele é estrategista. E ele decidiu que a igreja seria formada por núcleos familiares, onde cada núcleo familiar possuindo o Espírito Santo. É por isso que eu creio que uma igreja forte é feita de famílias fortes, é feita de famílias bem cuidadas. Por isso nós precisamos entender e assumir o compromisso de cuidar bem da nossa casa, porque se nós cuidarmos da nossa família, não só a igreja vai ser forte, como a própria sociedade vai ser transformada e fortalecida para a glória de Deus. É nosso compromisso, é disso que nós estamos falando. É independente da sua posição dentro do contexto familiar, você vestir a camisa, bater no peito e falar assim, é compromisso meu diante de Deus, eu tenho que cuidar dessa casa, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cooperar para isso, para que juntos possamos transformar a cidade de Uberlândia para a glória do Senhor Jesus. E quando a gente fala de compromisso no seio familiar, a gente talvez pode subdividir esse compromisso em dois níveis. Talvez o primeiro a gente chama de compromisso geral. O compromisso geral está ligado ao cuidado, como a gente já disse. E esse cuidado é responsabilidade de todos os integrantes da família. Por isso, é um compromisso geral. É responsabilidade do pai, da mãe, dos filhos, da tia, da avó e até da sogra. É de todo mundo, por incrível que pareça. Então, no primeiro plano, nós temos o compromisso geral, o compromisso do cuidado. Mas também a gente tem o que podemos chamar de compromisso específico. E o compromisso específico é onde cada componente do contexto familiar vai exercer o seu papel bíblico dentro de casa.
é o contexto do compromisso específico, é quando nós entendemos que cada familiar tem uma função a exercer, tem um papel a ser desenvolvido, tem uma missão para cumprir, tem uma responsabilidade dentro desse dispositivo criado por Deus, chamado família. Então, é o compromisso específico. E falando disso, eu gostaria de fazer aqui talvez alguns apontamentos. O primeiro deles começando pelos pais. Os pais precisam entender, vestir a camisa de que eles têm um compromisso na posição de pais, dentro do contexto familiar, dentro de casa. E um dos primeiros compromissos dos pais, de nós pais, é o compromisso de consagrar os nossos filhos ao Senhor. A palavra consagrar significa dedicar, porque nós entendemos que tudo o que temos, o que somos ou o que viermos a ser, vem de quem? Vem do Senhor, vem do nosso Pai Celestial, vem do nosso Deus, graciosamente sobre as nossas vidas e corações. Então, se tudo vem de Deus, naturalmente, como filho de Deus, eu vou devolver a Ele, eu vou dedicar a Ele, eu vou consagrar a Ele. Um exemplo bem simples para a gente compreender melhor: Deus, Ele me deu vida, a vida veio dEle, então, naturalmente, eu vou dedicar e consagrar ao doador da vida. Eu vou dedicar o meu viver, a minha vida, todos os meus dias, ao meu Senhor, ao meu Deus. Outro exemplo: Deus me deu provisão, Deus me deu prosperidade, então naturalmente eu vou dedicar os meus recursos a Ele e ao reino dEle. Se Deus me deu saúde, vigor, disposição física, então eu vou consagrar o meu vigor e a minha saúde na presença e na obra dEle, porque tudo vem do Senhor, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, onde não tem sombra de variação, não tem mudança, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, tudo vem do nosso Deus. E se tudo vem dEle, nós dedicamos a Ele, nós consagramos a Ele. Por isso nós estamos falando que é compromisso dos pais dedicarem os seus filhos ao Senhor. Assim como diz o salmista no Salmo 127, verso 3, quando ele fala: herança do Senhor são os filhos. É herança do Senhor, então eu dedico os meus filhos a Ele, eu consagro os meus filhos ao meu Deus. Então isso é compromisso dos pais. Além desse compromisso de dedicar, de consagrar os filhos, os pais também possuem o compromisso bíblico de disciplinar os filhos. Provérbios diz o seguinte: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, a disciplina bíblica, ela não somente livra os nossos filhos do inferno, como também livra que a vida deles seja um inferno. Porque a criança, quando ela não tem disciplina no período da infância, ela vai se tornar uma pessoa adulta com dificuldades de relacionamento. E uma pessoa que tem dificuldades para se relacionar, a pessoa ela sofre muito. Sofre demais. Então, a disciplina bíblica equilibrada na vida dos filhos é saúde, gera crescimento, forja caráter, forja ensino, forja princípios na vida dos nossos filhos. Obviamente, para nós que somos cristãos equilibrados, nós entendemos que quando nós, biblicamente falamos de disciplinar os nossos filhos com a vara, é lógico que essa disciplina não tem nada a ver com agressão, não tem nada a ver com violência, com força bruta, não tem nada a ver com maus tratos, espancamento, não tem nada a ver com isso, porque isso é crime. Mas a nossa disciplina, a nossa maneira de disciplinar os filhos, ela é feita de maneira equilibrada, ela é feita com sabedoria e principalmente ela é feita com amor, porque quem ama, corrige. Essa é a disciplina bíblica que os filhos precisam receber
por parte dos pais. Então, pai, não seja omisso. Se porventura for necessário disciplinar, não hesite em disciplinar, mas com equilíbrio, sabedoria e amor. Sempre mantendo um diálogo, explicando o porquê que a criança foi corrigida, apontando cada fato, cada situação. Não é simplesmente corrigir por corrigir, mas existe um padrão, existe um princípio para nós. Os nossos filhos precisam entender que na vida existem limites, porque nem sempre a gente faz o que quer, na hora que quer, não é verdade? Às vezes a gente tem vontade, mas como adultos nós entendemos que nem sempre a gente faz o que quer, na hora que quer. Se não houver disciplina na vida dos nossos filhos, eles vão se tornar adultos mal educados, rebeldes, insubmissos, ou até mesmo imediatistas, querem tudo na hora, porque sempre conseguiram assim por meio da birra, da pirraça. Então precisa de disciplina. Eu sei que, assim como eu, né, nós como pais, a gente sempre quer dar o melhor para os nossos filhos, não é verdade? Nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, e isso é muito bom. Mas em contrapartida, se você quiser estragar fácil o seu filho, é só você dar para ele tudo que ele pede na hora que ele quiser. O que eu estou querendo dizer com isso? A criança também precisa aprender a ouvir não. Porque se ela não aprender a ouvir não agora, amanhã quando ela for adulta, talvez o primeiro não que ela ouvir diante do mercado de trabalho, a primeira porta que se fechar para ela, ela vai entrar em crise. Porque afinal de contas ela sempre foi mimada, sempre deram tudo para ela na hora que ela quis. Nunca ensinaram para ela princípios, nunca ensinaram para ela esperar o tempo certo. Então, criança precisa de limite. E nós, como pais, perante o Senhor, perante a palavra, nós temos um compromisso de dizer não quando for necessário, de impor limites e de disciplinar com amor quando preciso. É nosso papel, pai. É nosso papel, mãe. A gente não pode fugir disso, nem abrir mão desse princípio. Os pais também devem assumir um compromisso de ensinar os filhos o que eles devem carregar para a vida toda. E quando eu digo ensinar os filhos, não só na teoria, mas principalmente na prática. É um compromisso de ensinar os filhos dia após dia, onde os filhos eles começam a observar desde dentro de casa o nosso procedimento diário, como a gente trata as pessoas, qual é o nosso comportamento, quais são as nossas prioridades, como nós resolvemos determinados problemas. Pai, mãe, você está sendo observado. Talvez o seu filho até não fala nada, talvez ele não te pergunta nada, mas ele está te observando. E o nosso comportamento dentro de casa vai dizer muito no caráter dele daqui a uns anos, porque afinal de contas, ele está alimentando isso. Então nós como pais, nós temos o compromisso de ensinar para os nossos filhos aquilo que eles vão carregar por toda a vida, até o fim das suas vidas. É nosso compromisso como pais ensinar os nossos filhos sobre princípios morais, sobre educação, sobre bons costumes. Alguns pais querem transferir essa responsabilidade para o ambiente acadêmico, para as escolas, mas isso está errado. A escola, ela existe para ensinar português, matemática, biologia e outras matérias, mas o dever de ensinar caráter é do pai, é da mãe. É nosso compromisso, a gente não pode transferir essa responsabilidade para as instituições de ensino. É nosso papel. Eu tenho que vestir a camisa. É minha missão. É ensinar as crianças sobre finanças. É ensinar os nossos filhos a orar pelas refeições. Ensinar os nossos filhos a encontrar aquele lugar secreto de fechar a porta e orar a Deus. Ensinar os nossos filhos o que a Bíblia diz sobre relacionamento, sobre sexualidade. É nosso compromisso como pai, como mãe, é nossa responsabilidade. É nosso dever ensinar aos nossos filhos os princípios da vida cristã, as verdades do Evangelho.
É nosso compromisso ensinar os nossos filhos sobre a doutrina da justificação, o que significa a cruz de Cristo, ensinar para eles o que é santificação progressiva, o que é glorificação, qual que é a doutrina da graça. E para poder ensinar aos nossos filhos, nós temos que amar essa palavra, nós temos que amar esse livro, nós temos que ler esse livro todos os dias, porque é nosso papel, é nosso compromisso. Quando nós observamos o contexto da cultura judaica, nós vamos perceber que para o judeu o versículo mais importante da Bíblia, na Antiga Aliança, obviamente, é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Esse é o versículo mais importante para os judeus. Mas o versículo não acaba aí. O versículo 5 diz assim: e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O verso 6 diz: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí quando chega no versículo 7, do capítulo 6 de Deuteronômio, Deus diz assim para o seu povo: e essas palavras que hoje te ordeno, que estarão no teu coração, vocês a inculcarão a seus filhos. Em outras palavras, vocês vão colocar na mente dos seus filhos essa palavra. Vocês vão ensinar essa palavra em que ocasião, em que contexto? Aí a Bíblia diz, o próprio Deus diz: assentado dentro de casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Ou seja, o próprio Deus nos pede que a gente ensine a palavra aos nossos filhos em todo o tempo, em todo procedimento, em todo contexto, seja sentado dentro de casa, seja andando pelo caminho, seja ao deitar, seja ao levantar. Ou seja, é nossa missão. Nós, como pais, devemos ser os primeiros professores de teologia dos nossos filhos. Nós, como pais, somos os primeiros discipuladores das nossas crianças. Então, como pai, como mãe, precisamos assumir esse compromisso diante de Deus. É o que Provérbios 22, 6 vai dizer: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Ou seja, é dentro do caminho, não é apontando onde que ela tem que ir. Não, eu chamo ela para perto de mim. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, porque quando ela for grande, ela não vai se desviar desse caminho. Ou seja, aquilo que garante que os meus filhos vão permanecer no caminho é a qualidade do ensino bíblico que eles recebem dentro de casa. Se o ensino bíblico ele for bom, certamente os nossos filhos vão permanecer no caminho. Se o ensino bíblico não for tão bom assim, talvez eles permaneçam no caminho. Agora, se não houver ensino bíblico algum, certamente os nossos filhos vão trilhar outros caminhos que não são caminhos de vida. Então, como pais, nós precisamos assumir esse compromisso. É nossa missão, é nosso legado. Eu não vou ficar transferindo responsabilidade para a instituição de ensino, mas é o meu papel, é o meu dever e o meu compromisso diante de Deus. De manhã eu esqueci de pontuar, porque existe um outro compromisso também, biblicamente falando, por parte dos pais. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer que os pais têm um compromisso de, sabe o quê? Não provocar a ira nos filhos. Os pais não devem provocar a ira nos filhos. Pastor, quando é que o pai provoca a ira no filho? Vou te dar um exemplo. Quando o filho presencia o pai maltratando a mãe ou vice-versa, isso provoca o filho ira nos filhos? Ou você acha que o filho gosta de presenciar isso? Você acha que ele se sente seguro, confortável? Claro que não. Isso provoca ira nos filhos. Outra coisa que provoca ira nos filhos é você como pai, que é inspiração para ele, ou você como mãe, inspiração para os seus filhos, prometer algo para os filhos e não cumprir. E às vezes nem explica por que não cumpriu, não tem uma justificativa plausível. Porque quando você promete algo para uma criança, ela gera expectativa no coração. Dependendo do que você promete, tem criança que nem quer dormir. Já vai chegar amanhã, pai? É amanhã que a gente vai no parque? E prometer e não cumprir, irmãos, provoca ira nos filhos. Outra coisa que provoca ira nos filhos é quando os pais, de maneira pública, ridicularizam os filhos. Ou fazem comparações negativas para os filhos. Gente, filho sente vergonha. Criança sente vergonha.
Quando a Sara às vezes recebe as coleguinhas dela lá em casa, aí quando eu chego em casa vou dar uma de pai descolado, fala, e aí galerinha, beleza? Ela põe a mão na cara e fala assim, ai pai, você está me matando de vergonha. Criança sente vergonha. A gente provoca ele nos filhos quando a gente não dá atenção. Às vezes eles estão querendo expressar, estão querendo falar alguma coisa. Eu sei que para nós adultos pode parecer assim, óbvio, simples, mas para a criança é importante. Há um tempo atrás a Sara deu um grito lá em casa e eu saí correndo, larguei tudo para ver o que estava acontecendo. Ela gritou. Eu falei, meu Deus do céu, deve ter machucado. Aí na hora que eu cheguei no quarto, eu falei, filho, o que aconteceu? Ela pôs a mão no coração e falou assim, pai, meu coração está batendo. Eu falei, graças a Deus. Aí dentro tem um coração, ele bate mesmo. Deus é bom, né? Então é compromisso dos pais não provocar ira nos filhos. E por fim, o principal compromisso que nós, como pais, devemos ter perante os nossos filhos é assumir posição de autoridade. Assumir posição de autoridade e declarar dentro de casa, assim como fez Josué, dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não existe essa de criança falar, pai, eu não quero ir no culto. Poxa, quem é que paga as contas dessa casa? Eu não quero isso. Não tem que querer não, meu amigo. Vem cá, a chave da casa está comigo, você vai para o culto e ponto, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É assumir posição de autoridade, é compromisso seu, pai e mãe. Mas por fim, nós falamos aqui dos compromissos dos pais, né, no seu contexto familiar. Mas também a Bíblia está recheada de princípios ou de compromissos que o marido e a esposa devem assumir dentro do lar. E no primeiro plano, vamos falar dos maridos, né? Amém, maridos? Nós possuímos um compromisso dentro de casa, né? Aí, ó, já estou sendo profeta aqui. Está vendo? Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Todos encontraram? Amém? Olha só o que diz Pedro. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha só o compromisso do marido para com a esposa. Esse é o seu compromisso. E o interessante é que Pedro começa dizendo, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Pastor, o que é viver a vida comum do lar? Viver a vida comum do lar é participar ativamente da vida da família. É você, como marido, ter a capacidade de fazer uma leitura de ambiente, identificando possíveis problemas, situações a serem resolvidas, carências a serem supridas. É o compromisso, viver a vida comum do lar. Viver a vida comum do lar não é simplesmente dar presente à esposa, mas é ser presente na vida da esposa. Viver a vida comum do lar não é simplesmente você colocar comida dentro de casa ou pagar as contas, porque fazendo isso você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Mas é ir além, é mergulhar no lar, mergulhar no contexto familiar e ser participativo. Ou seja, pergunte como é que foi o dia dos seus filhos. Pergunte como é que foi o dia da sua esposa. Tire um tempo para conversar com ela. Participe. Seja ativo. Sabe aquela torneira que você falou que ia arrumar e não arrumou até hoje? Arruma esse negócio de uma vez. Sabe aquela grama que você prometeu que ia cortar e já está parecendo uma selva? Corta essa grama em nome de Jesus. Participa, cara. É seu compromisso, é nosso compromisso. Eu disse de manhã que eu já bati o martelo, que lá em casa
o tal do marido de aluguel não entra. Não sei se alguém aqui trabalha nesse ramo, com todo respeito, todo trabalho é digno, mas lá em casa você não entra. Eu posso demorar para fazer, mas eu faço. É compromisso nosso. O versículo também diz: e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Vou traduzir para você, marido, o que significa isso? É você ser carinhoso e protetor com a sua esposa. Já viu o vaso mais frágil? Você tem que ter todo um cuidado. Tem que regar, senão não vai dar flor, vai dar outra coisa. Tem que ter todo um cuidado, é ser carinhoso, é o vaso mais frágil. Tem que ser protetor, você tem que dizer que a ama. Talvez tenha esposa aqui que não ouviu um eu te amo do marido há anos. Fala que ama ela, rapaz. Ela vai até assustar. Se tivesse a opção, ela pedia o árbitro de vídeo para repetir a cena, né? Fala que ama a esposa, faça carinho, cultive o romantismo. Você tem que amar essa mulher. Você lembra lá do juramento? É na alegria ou na tristeza, na saúde, na doença, riqueza, pobreza, vírgula, até na gordice e na magreza. É sempre, cara. Vaso mais frágil. O versículo também diz que você tem que tratar a esposa com dignidade, ou seja, é entender que a esposa é digna de respeito. O marido deve lançar sobre a esposa palavras de afirmação, fazendo-a entender que depois de Jesus ela é a pessoa mais importante na sua vida. É nosso compromisso, nós somos maridos. Temos que assumir esse compromisso. E não para por aí, porque quando Paulo está escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele vai dizer que o marido, gente, esse é o maior compromisso do marido. Ele vai dizer que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E aí eu te pergunto, como é que Cristo amou a igreja? Cristo morreu de amor por ela, deu a vida por ela. Por isso, esposa, se o seu marido for um marido bíblico, se preciso for, ele vai dar a vida por você. Está entendendo? Se preciso for, ele vai dar a vida por você. Sabe por quê? Porque o seu marido tem o compromisso de ser o seu protetor. Ele é o seu protetor. Vamos aos exemplos? Se porventura chegar um bandido e quiser sequestrar a sua esposa, rapaz, você vai virar para o bandido e falar assim: rapaz, você só leva essa mulher se passar por cima de mim. No meu caso vai ser muito difícil, né? Ou alguns vão ter vontade de falar assim: faça-me o favor. Mas você é crente, você não vai falar isso não. Tá entendendo? Só se passar por cima de mim, viu? Porque você é protetor. Se porventura vocês vão sair de casa, estão indo a locais distintos e só tem um carro, quem é que vai no conforto do carro? A esposa. O marido vai a pé, vai de Uber, vai de ônibus, vai de não sei o quê. Mas ele é protetor. Está chovendo forte, só tem um guarda-chuva, pequeno ainda. Quem é que fica com o guarda-chuva? A esposa. Porque o marido é protetor, o cabra vai molhando. Até mesmo que esse lance aí de chapinha, escova, é tenso molhar, o negócio dá uma revoada aí, sabe? Está saindo daqui do culto à noite, vai entrar todo mundo do carro. Primeiro entra a esposa, os filhos, e o camarada entra por último, porque ele é protetor. Está entendendo? O marido é protetor. Foi fazer compra com as esposas, ou melhor, com a esposa, né? Quase que eu me complico aqui. Vai fazer compra com a esposa. E diga-se de passagem, fazer compra com a esposa é uma declaração de amor, viu? Na hora de carregar as compras, quem que carrega a sacola pesada? Marido. Deixa a esposa com a sacola da alface, do papel higiênico. Sabe? Você é protetor, meu irmão. É papel nosso, é nosso compromisso. Está lá dentro de casa, só os dois. Só tem um bombom na geladeira. De quem é o bombom?
Aí, nesse caso, o bombom é do marido. Porque ele é protetor integral. Inclusive, ele vai impedir que ela engorde. É proteção, sabe? Em todo canto. Proteção, cara. Deu para entender? Você pode comer tranquilo aquele choquito na frente dela. É compromisso do marido, sabe? Você é protetor, você tem que cuidar bem da sua esposa. Mas também a Bíblia fala dos compromissos da mulher. E é no mesmo texto, no mesmo capítulo de 1 Pedro, capítulo 3. É engraçado que do marido foi um versículo só, da mulher um tanto. Eu não sei porquê. Capítulo 3, verso 1 diz assim, olha: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Olha o compromisso aqui da esposa. E é bem interessante que o primeiro verso, Pedro já começa falando assim, que se a esposa está vivendo num contexto onde o marido ainda não é cristão, a orientação de Pedro é que ela vai ganhar um marido, não é falando demais. Não é por muito falar. Ou seja, esposa, não adianta ser essa chatura cósmica. Falar, parecendo que engoliu um rádio. Não é falando demais, mas é por meio do proceder diário, é pelo meio do testemunho de vida, você vai ganhar o seu marido. Lembrando que Eclesiastes também diz, no capítulo 3, que existe tempo para ficar calado. Então, como esposas, precisa observar também que existe isso na Bíblia, tá? Verso 3 e verso 4, isso aqui é lindo, gente. Verso 3 e verso 4 diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, olha a prancha aí, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Replay, manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha o compromisso da esposa. Irmãs, fiquem tranquilas, a Bíblia não está falando que você não deve se arrumar, não deve se produzir, não é isso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está falando é que a beleza interior tem que sobressair, é isso que a Bíblia está falando. A beleza que vem de dentro deve ser mais relevante, mais chamativa, mais evidente do que a beleza exterior, porque não adianta simplesmente cuidar da aparência e esquecer da essência. Não basta ser bela por fora e um monstro por dentro. Então a Bíblia diz que a beleza interior, ela tem que sobressair, porque só beleza exterior não garante casamento feliz. Tem que ter bonita por dentro também. E qual deve ser a beleza interior da esposa? E Pedro diz: o incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Eu vou repetir aqui em alto e bom som: uma esposa mansa e tranquila. Para vocês também, uma esposa mansa e tranquila. E para vocês também não ficarem de fora, uma esposa mansa e tranquila. O que significa, pastor? Significa que a esposa bíblica não faz barraco. Esposa bíblica não dá piti, não bate boca, não taca panela, não bate porta, não xinga ninguém. Esposa bíblica não faz isso. Olha aqui um espírito manso e tranquilo. Meu Deus, nós podíamos pregar isso aqui um mês. Isso é bênção demais, gente. Provérbios 22:19 vai dizer que melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Está vendo? A esposa também tem um compromisso bíblico, viu?
E também no verso 5 aqui, na carta de Pedro, no capítulo 3, ele vai fazer menção à questão da submissão da esposa ao marido. Não só Pedro, como o mesmo Paulo, em Efésios 5, também vai dizer que a esposa tem que se submeter ao marido. E eu disse de manhã que no período pós-moderno, talvez a bancada das feministas, isso seja impossível, seja algo assim impraticável. Mas a Bíblia nos orienta que a esposa tem que ser submissa ao marido. Mas lembrando que submissão não é sinônimo de subserviência. Não é você ser capacho de ninguém. Submissão é caminhar debaixo da mesma missão. Essa submissão da esposa ao marido, que é bíblica, não é uma submissão imposta. Não é uma submissão que escraviza, que silencia, que não dá voz ao outro. Não é isso. É uma submissão em amor. E eu não vejo problema algum a esposa se submeter em amor a um marido que a ama tanto e que, se preciso for, vai dar a vida por ela, que cuida dela como o vaso mais frágil, que tem todo o carinho, amor e cuidado com ela. Ou seja, é muito coerente. Afinal, a Bíblia é 100% coerente. Ela não vai te pedir nada que seja impossível, que seja contrário à vontade de Deus, porque ela é a vontade de Deus. A palavra é a vontade de Deus para nós. Então a esposa precisa ser submissa ao marido. E por fim, um compromisso da esposa é o compromisso de você ser uma auxiliadora idônea. Lá em Gênesis diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, esposa, você tem um compromisso perante Deus de ser auxiliadora do seu marido. Você tem um compromisso de planejar junto dele, de sonhar junto a ele, de orar com ele e por ele, intercessora do seu marido. Você tem um compromisso de liberar sobre ele palavras de ânimo, palavras de incentivo, palavras de encorajamento. É o seu compromisso perante Deus. Não é ficar simplesmente narrando a vida que nem Galvão Bueno, falando assim: ai, tá vendo? Eu falei que não era para fazer assim. Eu disse que era para fazer do outro jeito. Não. Se não for para liberar uma palavra de ânimo, de vida, de bênção, lembra lá de Eclesiastes 3, há tempo de ficar calado. Esposas também possuem esse compromisso bíblico. E por fim, também não poderíamos deixar de falar dos filhos. Os filhos também possuem um compromisso dentro de casa. Quantos aqui são filhos? Amém. Como eu disse de manhã, ninguém nasceu na chocadeira, todo mundo é filho. E nós, como filhos, nós temos um compromisso. Eu gostaria de destacar aqui de maneira bem objetiva 2 principais compromissos que nós temos dentro de casa, dentro do dispositivo familiar. E esses 2 princípios estão lá em Efésios capítulo 6, verso 1 e 2. O primeiro deles fala sobre a obediência. Quando Paulo vai dizer: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Como filhos, é o nosso compromisso perante Deus de obedecermos os nossos pais no Senhor. Porque a obediência dos filhos é a alegria dos pais. Os pais se alegram quando os filhos agem com obediência, quando eles são obedientes, quando eles são submissos. Por isso, filho, escute aquilo que os seus pais têm a dizer. Não despreze o ensinamento deles, não despreze a experiência de vida que eles possuem. Certamente eles têm uma bagagem, têm muita coisa para poder te repassar, te ensinar. Os nossos pais certamente já sofreram muito na vida e eles não querem que a gente passe pelas mesmas situações. Então para ouvir. Lembra daquele princípio de criança mesmo, quando a gente aprende quando é pequeno. Nós temos 2 olhos, para observar mais, nós temos 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos. Então, filho, escute os seus pais. Ouçam o que eles têm a dizer a respeito da vida. Não despreze isso e seja obediente. E também Paulo diz no verso 2 que o filho tem um compromisso de honrar pai e mãe. Nós temos o compromisso de honrar os nossos pais em todo o tempo. Não é um período da vida, não é uma temporada, é em todo o tempo nós devemos honrar os nossos pais. Pastor, mas como que eu posso honrar os meus pais? Primeiro, respeitando eles.
Biblicamente não existe isso de filho levantar a voz para pai. Isso não existe para nós. Filho não pondera, não bate boca. Respeitando os pais, nós vamos poder honrá-los. Nós honramos os nossos pais com pequenos gestos de cuidado. Seja carinhoso, seja cuidadoso com os seus pais. Honramos os nossos pais tratando eles com gentileza, com dignidade. Eu sei que tem pai que às vezes não domina muito aí internet, rede social, tecnologia, e tem filho que responde o pai de qualquer jeito, mas você também não sabe mexer nisso. Seja paciente, a geração dele é diferente, ele é da geração X, você está na Y, Z, tem que ter paciência, tem que ter amor com quem está cuidando de você. Isso também é honra aos pais. Você pode honrar os seus pais prestando contas da sua vida, porque às vezes pode acontecer da pessoa ir crescendo, se torna um adolescente, um jovem. Você precisa prestar contas. Aonde você está indo? Com quem você está andando? Que horas você vai voltar? Isso a gente honra o pai dessa maneira, com esse procedimento. Temos que honrar os nossos pais. Precisamos ser proativos dentro de casa, ajudar nas tarefas. Amém, filhos? Ajudar nas tarefas e sem reclamar. Isso é honrar pai e mãe, sendo grato em todo o tempo. Aprende a agradecer aos seus pais por tudo que eles fazem por você. E principalmente, a melhor maneira de você honrar o seu pai, a melhor maneira de você honrar sua mãe, é sendo um cristão de verdade. É tendo um coração cheio de Deus, um coração incendiado. É dando testemunho na sociedade, bom testemunho. É a melhor maneira de você honrar os seus pais. Porque os pais se alegram com isso. Você já viu aquele famoso pai babão que enche a boca para falar do filho, né? Meu filho é isso, meu filho é aquilo. Pai gosta disso, gente. Mãe gosta disso. Então honre os seus pais sendo um cristão de verdade. Alguém que está vindo nessa nova geração para fazer a diferença, para marcar, para incendiar, para ser um influenciador nessa cidade, para a glória de Deus. Honra os seus pais através desse estilo de vida. E por fim, dentro de todo esse contexto, onde a gente fala de compromisso dentro de casa, compromisso na família, nós precisamos entender que a família natural, ela é uma expressão, ela é uma tradução de uma realidade espiritual. Porque na família natural nós temos pais, nós temos marido, esposa, temos filhos. Mas essa família natural é um reflexo de uma realidade espiritual. Porque Deus, Ele é pai também. Um pai que ama, protege e cuida dos seus filhos, e cuida muito bem. Nós somos os filhos que obedecem e que honram a Deus que é pai. A igreja é a noiva, é a esposa que se submete em amor a Cristo, que é o marido, que é o noivo. E Cristo é o marido, é o noivo, que ama tanto a sua esposa, que é a igreja, que ele deu a vida por ela. Ou seja, a família natural é uma expressão de uma realidade espiritual. E nessa realidade espiritual nós temos um Deus que é o nosso Pai. Talvez nem todos aqui sejam pais, ou talvez nem todos aqui estejam na condição de cônjuge, justamente porque ainda não se casaram. Mas se existe um papel, uma posição dentro do contexto familiar que ninguém escapa, é posição de filho. E se como filhos a Bíblia nos orienta a honrarmos os nossos pais naturais, os pais segundo a carne, como igreja, muito mais nós devemos honrar o nosso Pai celestial, que é o nosso Deus. Precisamos honrar o nosso Pai. Mas para que você possa chamar Deus de Pai, você precisa entregar a sua vida a Cristo, reconhecendo Ele como o Senhor, como o Salvador da sua vida. Porque aquele que não tem Cristo, ele é criatura. Mas aquele que tem Cristo, ele é feito filho de Deus por adoção mediante a fé. Mediante a fé no sacrifício da cruz, no sacrifício do Calvário.
É por isso que o Evangelho de João vai dizer: mas a todos quantos o receberam. Receberam a quem? Receberam a Cristo. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Basta crer no nome de Jesus e naturalmente e instantaneamente você terá o privilégio e a liberdade de chamar Deus de Abba, Paizinho, de Pai. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso protetor. Ele quem conhece as nossas necessidades, Ele quem supre cada uma das nossas carências, Ele quem nos toma pelo braço, Ele quem nos ensina a palavra, Ele quem nos capacita, Ele quem nos fortalece, Ele que nos traz direção, Ele que nos dá a vida eterna, é Ele que libera unção sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre o nosso coração, é Ele que nos incendeia por dentro e nos faz viver um Evangelho que transforma vidas, que transforma casamentos, que transforma famílias. É só esse Pai Celestial que tem todo o poder gracioso de fazer isso na minha vida, na sua vida, na vida de Uberlândia. Por isso, vale a pena se lançar aos cuidados e nos braços desse Pai, do Papai, do Senhor nosso Deus. Vale a pena entregar a vida a Cristo e se tornar família de Deus.